Então nós entendemos que isso aqui é Jesus. Por que é Jesus isso aqui? Vamos lá, me ajuda. Qual que é o corpo de Cristo? A igreja. O corpo de Cristo é a igreja. E a igreja, ela é mulher, ela é representada, é feminina, é a mãe. E o que é a cabeça da igreja? O cabeça da igreja? Cristo, Pai. Né? A mãe, ela gera uma consciência de serviço, uma consciência de benefício, uma consciência de proteção, uma consciência de pertencer. E o pai gera uma consciência de relação ou de relacionamento. Então nós falamos o seguinte, a igreja, ela tem corpo de mulher e cabeça de homem. A mulher, ela gera consciência de serviço. Por quê? Porque a parte do serviço de uma geração de vida, de uma fecundação, é praticamente da mulher. Ela que recebe a semente, ela que germina, ela que engorda, ela que fica com estria, depois é ela que pare, depois é ela que amamenta, depois é... Então, a parte do serviço, por mais que o pai ajude, a mulher sempre faz mais serviço. Benefício, a criança não gosta da mãe, ela gosta do leite. Ela não tem consciência de relação, então ela gosta, ela chora... Pronto, já era. É proteção, não precisa falar nada, né? A mãe mata um leão, luta com um urso para defender o filho. E pertencer, né? É a mãe aquela que acolhe a todo mundo, né? A matriarca da família. Domingo, almoço na casa da vó. Quando perdemos a avó, normalmente a família se dispersa, ninguém vai mais na casa dela. Né? Então ela que traz o pertencer. As crianças estão em casa. Olha, as crianças você vai ver, velho, barbado, 200 anos de idade. E as crianças. Gálatas 4:4 diz o seguinte, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Quando a Bíblia fala de lei, quem que representa? Moisés. Moisés só foi filho de mãe, ou seja, só de mulher. Filho de Joquebede, filho de Miriam, filho da filha de Faraó. Moisés era especialista no serviço. Tem que fazer o quê? Libertar o povo? Vamos lá, vamos libertar o povo. Tem que fazer o quê? O povo quer benefício, quero pão, manda pão, vem pão do céu. Eu não quero mais pão, quero carne, manda carne. E especialista, proteção. Você vai matar esse povo? Então tira o meu nome da vida. Especialista no pertencer, não é meu povo, vai ser meu povo. Porém, Moisés tinha problema com relacionamento, com relação. Problema de relacionamento com os egípcios, matou um egípcio. Problema de relacionamento com os irmãos de sangue, Arão e Miriam. Problema de relacionamento com os irmãos que ele conduzia, com o povo lá. Problema de relacionamento com Deus. Moisés toca a rocha, ele bateu, vou bater. Então Moisés, ele tinha problema de relacionamento. Quando a Bíblia diz que Moisés fala que ele é pesado de língua, não é que ele era gago. Muita gente fala, Moisés era gago. Não é, mentira. Moisés era grosso, ignorante. Ele não sabia lidar com pessoas. Então o pesado de falar de língua não é gago, era grosso. Ele falou, não Deus, mas como eu vou libertar esse povo se eu não tenho paciência com eles? Então vai o seu irmão Arão, vai falar com ele e tal. Então, quem que representa a mãe? A denominação. Entenda, isso aqui não é questão de certo ou errado. E eu também não estou falando consciência de governo, estou falando aqui uma ideia de funcionabilidade, como as coisas funcionam. Eu não estou falando de governo. Né? A nossa ideia é o seguinte, como funciona? Então, o corpo, vamos sair disso aqui agora, o corpo. O que faz todos os movimentos? O que faz tudo o corpo? Mas quem manda o comando para o corpo fazer o movimento? O cérebro, a cabeça, a mente, certo? Quando algumas pessoas têm problemas na cabeça, o corpo funciona, mas errado. Então é o seguinte, é bem interessante que a Bíblia diz que Jesus, ele é a semente. Ele é o sêmen, ele é a semente. Está lá em Gálatas 3,16. Fala assim, ora, Abraão fora feito as promessas e a sua semente, não diz e as suas sementes, como falando de muitos, mas como de um. A tua semente, a qual é Cristo. Cristo é a semente. Deus colocou um protótipo aqui para a gente entender. E o nosso tema é noiva ou meretriz. Por quê? Porque uma prostituta, ela faz a mesma coisa que uma esposa. Porém, com a consciência diferente. A consciência da prostituta, de repente, é por resultado, é por demanda, é por necessidade. Ela precisa de dinheiro, é carente, é viciada, alguma coisa assim. E a esposa, ela faz por amor, consciência de família, por relação, por relacionamento. Então, quando somos gerados aqui no serviço, algumas vezes, na grande maioria, temos dificuldade nos relacionamentos. Como assim? Culto é um serviço. Então,
todo relacionamento gera um serviço, mas nem todo serviço gera necessariamente um relacionamento verdadeiro. Então, se você começa a vir para o culto e você não vem mais, aí a gente fala, irmão, você está fora do corpo. Nós colocamos as denominações corredentora com Cristo, porque a Bíblia diz que Cristo é o único que pode salvar. Fora dele não há outro. E como eu posso jogar um irmão no inferno só porque ele não entra numa igreja? Entenda, não estou incentivando ninguém a frequentar ou não frequentar, nada disso. Estou falando como que funciona. Então, se eu faço serviço, presta atenção, quando eu sou gerado no serviço, se eu faço serviço, o que acontece? Eu quero benefício, ou seja, se eu for no culto, eu quero ser abençoado. Quem veio buscar uma vitória? Opa, eu vou lá buscar uma vitória, porque eu vou fazer um serviço. Culto da vitória. Benefício, proteção, ó, demos o dízimo aqui agora, tá repreendido o devorador por 30 dias, hein? Depois venceu o prazo, ó, pô, comeram, bateu o carro ali, ó, vou chover aqui, aí Deus vai pegar um iPad lá no céu e vai falar, deixa eu computar aqui, para ver se teu dízimo, e está atrasado seu dízimo. Proteção, serviço, dar dízimo é serviço, vir no culto é serviço, grupos familiares, grupos de células, grupos de crescimento é serviço. Eu não estou dizendo que é errado, preste atenção. Mas serviço, sem a consciência, não gera relacionamento. Eu tenho uma empresa e o meu filho trabalha comigo. E eu tenho funcionário. Eu tenho relacionamento com os dois. A Bíblia diz que o herdeiro, quando criança, nada difere do escravo. Ou seja, o que iguala um escravo do dono? O que iguala um funcionário do filho do dono? O serviço. Os dois trabalham do mesmo jeito. Os dois fazem a mesma coisa. E o que diferencia? A consciência de relação e de família. Se eu não pago meu filho, ele continua sendo meu filho. E funcionário. Agora, se eu não pago meu funcionário, porque ele se relacionou comigo por um serviço, ele me põe no pau. Ele me processa. Então, quando eu venho para a igreja por serviço, quando eu venho para a igreja, quando eu sou gerado em uma denominação, não em Cristo, eu começo a me achar no direito de colocar Deus na parede, de brigar com Ele. Porque eu acho que se eu estou na igreja, eu não posso passar dificuldade, nenhum problema. E pelo contrário, quando você está na igreja, o cara fala assim, irmão, você está com problema? Garra com Deus. Se firma com Ele, vai para a igreja, precisa ir para a igreja. Precisa fazer um serviço. Porque aí fazendo um serviço, você vai conseguir uma relação com Deus. Porque é o seguinte, todo mundo sabe do que a gente precisa. Parece que o único que não sabe ou não quer, ou se faz, é Deus. O cara que pode realizar o que a gente precisa, parece que está de mimimi, de gracinha, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui fazer um louvorzinho melado. Ah, quero te conhecer. Tenho aqui chorar, tenho que fazer alguma coisa para ver se ele olha para mim e fala, eu vou abençoar. Agora mereceu. Depois que você fez, eu dou. Consciência de serviço, benefício, proteção e pertencer. Agora, quando nós somos gerados em Cristo, que é o cabeça, que é a semente, presta atenção. Quando nós olhamos para uma fruta genérica, ou genérica não, desculpa, aquela transgênica, uma fruta transgênica, um exemplo, tem aquelas uvas sem caroço, milho transgênico, semente de milho transgênico. Quando você planta uma semente dessa transgênica, ela é mudada geneticamente, ela tem um grande problema. Por quê? Porque não pode replantar as sementes dela, ela é estéril. Porque essa semente, ela faz o seguinte, ela pega todo aquele milho lá, tudo que poderia dar de errado no milho, ela regula, então a sua plantação vai dar 99% certo, não vai ter nenhum erro, não vai perder quase nada. Se você plantasse com um milho normal, de repente perderia aí 30%, sei lá, eu não sou agrônomo, depois o Andrés explica isso. Mas, se você plantando com sementes geneticamente transformadas, você tem praticamente 100%, 99% da sua plantação. Porém, você não pode plantar essa semente de novo. Por quê? Porque aí ela pode vir com tudo de ruim que não foi na outra. Ela é estéril, essa semente. É tipo uma mula. Uma mula, ela é o cruzamento do burro, do jumento, com o cavalo. Toda a força do jumento, com toda a agilidade do cavalo, é uma mula. Porém, a mula é estéril. A mula não gera mula. Então, uma fruta sem caroço, sem semente, não gera outra fruta. Então, quando eu sou gerado na denominação, no serviço, no benefício, na proteção, na consciência, eu sou gerado na perfeição, entre aspas, dos resultados. Só que eu não tenho o sêmen de Cristo em mim, eu não tenho a semente. Então, a gente está cheio aí de gente estéril. Um monte de Frankenstein, que é um pouquinho de um pouquinho de outro. Um monte de mula sem o cabeça, que é Cristo. Porque
A gente consegue ver até algumas vezes, assim, quando a gente olha para alguém e fala assim, meu Deus, como ele parece com fulano. Meu Deus, como ele parece com ciclano. Porque como a gente é gerado aqui e não aqui, a gente começa a se espelhar. Eu não estou falando de certo ou errado, estou falando algumas coisas que acontecem. Então agora vamos entrar na nossa mensagem. Pode pôr o primeiro slide, por favor? Alguns sintomas de quando somos gerados sem Cristo. Ou seja, somos gerados sem o cabeça, sem a semente. Próximo. Valorizarmos mais o poder de Deus, as realizações, do que o relacionamento com Ele. Como assim? Preste atenção. Poder de Deus não quer dizer quase nada. Porque o poder de Deus está disponível para todo mundo. A Bíblia fala que o sol nasce para justo e injusto. Cai chuva para justo e injusto. Eu tenho um amigo que ele fazia coisa errada, ele tomou um monte de tiro. Ele era bandido, tomou um monte de tiro. Tem 3 balas no corpo e está vivo. E não era crente. Pelo contrário, falava que era anticristo. E está vivo. Isso é poder de Deus. Ah, não foi o diabo que deixou ele vivo. Não, a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. O diabo não veio para dar vida. Então o poder de Deus está aí para todo mundo. Um pato mostra o poder de Deus. Bicho esquisito, mas ele nada, ele voa, É verdade. Só pode voar no poder de Deus, um pato. Não anda direito, não nada direito, não voa direito, mas faz tudo. Presta atenção, se o poder de Deus fosse tão importante, o povo que estava no Egito, tinha todo mundo entrar na terra prometida. Porque foi quando mais Deus manifestou o seu poder. Foi tirando o povo do Egito. A roupa crescia no corpo, a água saía da rocha, abriu o mar vermelho, coluna de fogo durante a noite, nuvem de glória durante o dia. Cara, era milagre o tempo todo. Caía carne do céu, caía pão do céu. Ninguém ficou doente. Foi quando mais Deus manifestou o poder dele. No entanto, não aprovou a ninguém. Todos morreram, só ficaram 2. Mais de 5 milhões de pessoas. Então o poder de Deus não quer dizer quase nada. Pensa no avivamento que era a igreja de Moisés. Ia fazer caravana para ir para lá. Tá bom, vamos lá, a gente falar, para encurtar a história. Cristo, Filipenses capítulo 2, diz assim, ó, se vocês entenderem esse negócio, vou resumir o que Paulo falou a primeira parte. Se vocês entenderem esse negócio aí, tem em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo. Que sendo Deus, não se apegou a ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou de todo o seu poder, tomando a forma de servo. Na forma de servo se humilhou à semelhança dos homens. Cristo não tinha poder aqui na terra. Porque né, se a gente for depender de poder, a gente está ferrado. Por quê? Porque seres espirituais são muito mais poderosos do que a gente. Pelo menos na idade, 5 mil anos, 10 mil anos, 20 mil anos, sei lá. Cristo, a Bíblia fala, o escritor aos Hebreus diz que fizeste o Filho do Homem um pouco menor que os anjos. Cristo era menor que os anjos, no questão de poder, como Filho do Homem. Mas de glória e honra o coroaste. Por quê? Porque ele não precisava de poder. Porque a Bíblia diz que os anjos são ministros que trabalham a favor dos santos. Então quem precisa de poder é os anjos, para fazer o que a gente manda. Foi assim que Jesus falou, eis que te dou poder. Foi? Não. Eis que vos dou autoridade. Autoridade é diferente de poder. Autoridade é diferente de poder. Então pela nossa autoridade que nós somos destruídos pelos poderes das trevas. Não pelo nosso poder. E foi isso que Cristo nos deu. Então quando a gente está buscando as realizações, o poder. Então é o seguinte, e não estou falando que é errado. Ah, enchemos um estádio com 500 mil pessoas, isso é poder, é só Deus que faz isso. Isso, mas isso não é quase nada. Se essas 500 mil pessoas, 10, 20, 30, 50, 1 milhão, saindo de lá depressivas, usando droga e vivendo do mesmo jeito. Porque quando a gente fala de poder, a gente consegue reconhecer. Deus é reconhecido pelo seu poder. Só que o desejo dele não é ser reconhecido pelo seu poder, mas é ser conhecido pela sua vontade. A gente reconhece, se eu pegar uma foto aqui e falar, quem que é esse cara? Mostrar uma foto do Donald Trump, todo mundo vai falar assim, é o Donald Trump. Você não conhece ele, você reconheceu. E reconheceu por quê? Pelos feitos dele, pelo poder dele. Mas você só vai conhecer ele se você tiver uma relação com ele, um relacionamento com ele. Como dizia minha avó, comer 1 quilo de sal junto. E Deus quer ser o quê? Conhecido e não reconhecido. Tá bom, e como eu conheço Deus? Ah, porque aí a gente então, precisa conhecer Deus, então é ir para o culto, é orar, é fazer serviço. Porque aí eu acho que conhecer Deus é fazer serviço. É orar, é jejuar, é ir para o culto, é não fazer coisa errada, é não pecar, ai meu Deus. Vamos lá, vamos ver o que a Bíblia diz agora. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer.
Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitados de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram, alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E aqui ele fala ao contrário, que a pessoa não visitou. Vamos passar rapidinho, vamos lá para o finalzinho. E aí ele diz assim, ó: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Então, como que eu tenho intimidade com Deus? Como eu conheço Deus? Conhecendo pessoas, servindo pessoas. Como que eu sirvo a Deus? Servindo a pessoas. Porque Deus fez as pessoas à sua imagem, conforme a sua semelhança. É muito fácil eu querer servir a Deus no subjetivo. No subjetivo, no olho fechado, no poder dele. Mas como assim eu vou estar servindo a Deus? Cadê? Eu sirvo a Deus servindo pessoas. Vamos para o próximo. Próximo. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer dele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. A gente está falando de família, a gente costuma bater no peito e falar assim: igreja é a família de Deus. Nós chamamos um ao outro de irmão, vocês são meus irmãos. Então eu não estou falando de ajudar pobre, mendigo, necessitado, fazer filantropia, caridade, não. Eu estou falando de dentro de casa, nas nossas congregações. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento: que creamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Isso tudo está na Bíblia, viu, gente? Eu não escrevi ontem, não. Se alguém não cuida de seus parentes, se a gente está falando que é família de Deus, todo mundo aqui é parente. Somos irmãos. E especialmente o da sua própria família, ou da nossa denominação, negou a fé e é pior que um descrente. Se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupa e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém dar-lhe nada de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. E aqui é interessante, tá, Alessandro? Mas aí, e agora, quando a graça diz que não temos que fazer nada? Eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que é o melhor exemplo que eu já ouvi sobre graça. Porque eu já fiquei procurando várias maneiras de tentar exemplificar, eu não consigo, mas esse eu acho que foi o melhor que eu ouvi. É isso aqui, ó. Vamos supor que você ganhou aí uma herança, $1 milhão. E você está depositado lá em São Paulo, no Banco de Boston, Avenida Paulista. Você sai daqui, pega o seu carro, milionário, está todo feliz. Tô milionário, ganhei $1 milhão, tô milionário. Vou lá, só que você está durando o KID, está devendo 500 conto no banco. Você não tem dinheiro nem para pôr gasolina para ele receber seu $1 milhão. Aí você vem aqui: Cal, por favor, me presta aí, quentão. Cal, toma lá, você vai. Aí você para no posto, falou: cara, abastece aí que eu tô milionário. Cara, me dá o dinheiro. Aí você vai andando, para no pedágio. Não vou parar no pedágio porque eu sou milionário. Cara, tem que parar no pedágio, paga o pedágio. E aí você corre, chega lá na Avenida Paulista, você vai no banco, aquela roleta, você entra $1 milhão. Aí para o negócio. Aí vem um cara com a mão na arma assim, fala: escuta, você tem alguma coisa de metal aí no bolso? Você tem chave, moeda? Por favor, dá um passo para a linha atrás lá. Você vai dar um passo para trás, tira tudo. Entra, quando você entra, aquele banco imponente, aquelas pessoas engravatadas. E aí você meio acanhado, você olha pro cara e ele fala: pois não, você fala: eu sou o fulano. Quando ele fala que é o fulano, já está esperando, que é o milionário, o cara já joga um tapete vermelho,
Abre um champanhe, já vem aquelas mulheres bonitonas, pá, com champanhe servindo, né, bandeiras e tal, e já era. Você entra, senta na frente do gerente, pá, sentou lá. Cara, eu quero meu dinheiro, meu milhão. Calma, cara, você precisa abrir conta aqui. Tá bom, mas e como que é? Tô, esses documentos você tem que trazer. Você puxa, olha os documentos, já liga. Amor, faz o seguinte, vai lá naquela mesa, lá pega os negócios, manda, escaneia. Que eu vou, corre, vai atrás de uma lan house, faz a correria, volta, o banco fecha. Ai, meu Deus, você tem que esperar outro dia abrir, você vai correndo para entrar. Para na porta, vem o cara com a mão na cintura. Moeda, chave, alguma coisa, dá um passo para trás. Entra correndo, pá, champanhe, mulher, vinho. Aí sentou lá na mesa, os documentos, assinou o contrato. Agora eu quero meu dinheiro. Calma, de 15 a 20 dias chega o talão de cheque, cartão de crédito na sua casa. Você pode usar. Se quiser tirar no CPF, você tira um dinheiro ali. Aí você vai lá, tira um dinheiro no CPF, vem embora, traz uma oferta abençoada para a igreja do cinema, porque o cara te ajudou, sei lá. Aí é o seguinte, conta o testemunho aqui na igreja. Aí tem um abençoado ali sentado. Fala assim, eu vou fazer a mesma coisa. A obra que esse cara fez, deu 1 milhão para ele? Não. Se eu, que não tenho 1 milhão na conta, fizer o que ele fez, ir para São Paulo, abrir conta no banco, pagar as contas, fizer tudo, vai aparecer 1 milhão lá? Não, eu mostro a minha fé com as obras. Que fé? Que eu tenho 1 milhão lá. Porque agora se eu falasse que eu tenho 1 milhão lá e não fosse lá buscar, eu usufruiria dele? Entenderam? Tá, tem 1 milhão lá, você tem 1 milhão. Eu tenho fé que eu tenho 1 milhão. Mas se eu não for lá buscar, acabou. E se eu fizer a obra para buscar e não tiver nada, não vai aparecer. Porque não é a obra que vai dar 1 milhão. Conseguiram entender? Então isso é graça. Então como eu posso falar que recebi a graça, o favor de Deus, o amor de Cristo e não amo meu irmão? Porque amor é atitude, não é sentimento. Vamos lá. Fé não é a busca de uma experiência com o poder de Deus. Fé é o testemunho do conhecimento de Deus revelado no manifesto, na sua vontade. Então, a fé não move a mão de Deus. Quando eu sou gerado aqui, ó, eu venho na igreja com fé que vai mover a mão de Deus. Mas quando eu tenho a consciência, a fé move a minha mão. Porque eu represento Deus na terra. Então a fé não move a mão de Deus, fé move a minha mão. Fé não faz Deus agir, fé faz eu agir como Deus já agiu. Assim como ele agiu, eu ajo agora. Próximo, idealizar. Por quê? Não é errado idealizar. Mas aí, quando a gente vem aqui por causa de serviço, benefício e proteção, a gente começa a idealizar algumas coisas. Ou seja, começa a idealizar coisas para nosso benefício. Ah, eu vou lá na igreja porque agora eu quero conseguir comprar uma casa, eu quero namorar, eu quero arrumar um namorado, eu quero ganhar dinheiro, eu quero sair das drogas, eu quero mudar de vida, eu quero. Você vem aqui idealizando. Você vem aqui criando a família ideal, o marido ideal, mas só que tem um probleminha aí. Passa ali, por gentileza. Porém, existe uma armadilha nisso. Sem perceber, o ideal pode deixar uma pessoa devota e religiosa. Religiosamente almejamos um emprego, uma boa escola, uma boa mulher e um bom filho. Um dos piores ídolos do século 21 chama-se Deus. Quando idealizamos um ídolo que é todo poderoso, não há limites para que eu possa idealizar. Ou seja, eu ferro os outros em nome de Jesus. Porque o meu Deus é poderoso, eu sou cabeça e não sou cauda. Você está pensando o quê? Vai devolver até o último centavo, porque eu não vou ficar com prejuízo. Eu sou crente, mas não sou bobo. Vamos para uma família. O filho criança e o filho adulto. Quem vai ganhar sempre a briga? A criança, porque o adulto não vai brigar. Vai brigar com uma criança de 3, 2 anos. Deixa espernejar. Ah, eu quero, me dá. Tá bom, tô. É criança. Então, em uma fila de crente, adulto, a briga tinha que ser para quem fica no último lugar. Vai você, não, vai você, pode ir você. Não, pode ir você, come primeiro, não, come você primeiro. Só que a gente, quando é gerado aqui no serviço, porque a gente quer gerado no resultado, a gente então, eu sou o primeiro da fila, eu sou cabeça, eu não sou caldo, tá pensando o quê? Em nome de Jesus. Aqui, ó, queremos que as pessoas sejam do nosso jeito. Por quê? Porque aí, eu não preciso mudar. Porque o amor diz que ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor não busca os seus próprios interesses. 1 Coríntios 13, depois vem em casa. Então é o seguinte, só que isso aí quando eu estou gerado na consciência, quando eu estou gerado aqui, né, no serviço, eu quero que as pessoas mudem. Para quê? Para ficar do jeito que ficar bom para mim. Não mudo eu para ficar bom para ela. Não. Eu quero que mude para ficar do jeito que é bom para mim. Quando falamos para as pessoas como gostaria que elas fossem, na grande maioria das vezes, só estamos traduzindo nossas carências pela imaturidade de consciência. De não saber quem eu sou e quem Deus é. Então quando eu quero que mude fulano, aquele fulano de tal não aguenta, é um cara chato, é porque eu sou imaturo e não consigo aturar. Então ele tem que mudar. Porque a Bíblia diz que o forte suporta o fraco. E se estamos falando de família, não é só porque seu irmão é chato que você vai
mandar embora de casa. Ficamos mais preocupados em formar uma pessoa que precisamos do que sermos a pessoa que devemos ser. Ou seja, eu estou precisando aqui de um músico que faça assim, assim, assim. Mas na verdade o músico está precisando de um amigo nesse momento. Que ele vai fazer assado, assado, assado. Só que a minha preocupação maior é no resultado. E aí se ele não fizer o que eu quero, eu tiro ele. E põe o outro. Porque eu estou focando aonde? No serviço. Não no relacionamento. A relação para mim só vai ser boa se o serviço estiver indo bem. Porque o dia que o serviço começar a ficar ruim, eu mando embora. E ainda coloco a culpa nele. Ah, fulano é metido, não é humilde, não quis se dobrar. É criança. Você vai querer que uma criança se dobre? Você que é adulto, maduro, tenha paciência. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. A gente pode manifestar duas naturezas, divina e humana. Deus é amor e o amor é paciente. Então se alguém já viu alguma situação que a pessoa foi tão paciente que você falou assim, meu Deus, foi Deus na vida daquela pessoa. Porque se fosse eu tinha metido a mão na cara. Já viram isso aí ou não? Por quê? Porque quando você é paciente, Deus é manifesto. Deus é revelado. Quando você é bondoso, generoso, a pessoa agradece. Glória a Deus que eu ganhei isso aqui. Deus é revelado. Próximo. Ficamos sem muito para oferecer e desejosos para receber. Nosso contentamento fica totalmente nas mãos dos outros. Quando eu sou gerado aqui, olha aí, esses aí são sintomas que acontecem. Eu fico louco para receber. Ou seja, eu vou no culto e falo, você viu, eu fui naquela igreja, ele me convidou para almoçar, para jantar. Ó, não me deram, nem me cumprimentaram, porque eu estou lá para receber. Só que na verdade, a nossa comunhão não é para receber, mas é para cada um estar ali entregando o que já recebeu. Porque todo mundo recebeu alguma coisa. Se você pegar um carocinho de laranja e colocar ele na terra, vai nascer um pé de laranja. Dentro daquele carocinho miserável, tem tudo o que precisa para ser uma laranja, para nascer um pé de laranja. Folha, caule, tronco, raiz, fruta, tudo. E a Bíblia diz que nós somos a coroa da criação, ou seja, o que Deus criou de melhor. Você acha que falta alguma coisa em você? O problema é que a gente é um caroço de laranja plantado numa plantação de melancia, querendo dar jaca, cuidado por um criador de jabuticaba. Agora vamos lá, qual que é o objetivo da laranja? Ser comida, ser espremida, ser chupada, servir o outro. Porque se uma laranja não é comida, ela fica no pé, ela morre. Ela morre. Apodrece, cai e nem a semente sai para fora. Agora quando ela é comida, gospe a semente e nasce um pé. Só que uma semente não gera um pé, gera milhões de sementes. Porque são várias laranjas. Se uma laranja que não vale nada foi criada para servir o próximo, você acha que você foi criado para quê? Para ser servido? Deus é o servo mor. E ele nos fez a imagem e semelhança dele. Filipenses diz assim, ó. Cristo subsistiu em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Vamos lá, ele era Deus, ele estava aqui, ó. Ele estava aqui, um nível, aí ele desceu um nível. Se esvaziou, desce o degrau. Tomou a forma de servo. Abaixo de Deus, servo. E depois se igualou ao homem. Depois ele virou homem. Porque Deus é o servo mor. Ou já chegou um carnezinho na sua casa lá de oxigênio. Ó, esse mês respirou 80 metros cúbicos. Não, ele serve todo mundo, todo dia, todo tempo. Não está nem aí se você fala, eu não acredito em você, seu filho é gay, eu não gosto. Ele não está nem aí. Por quê? Porque ele é maduro, adulto. Ninguém pode te ofender e te ferir. Você se ofende. Você se fere. E o problema não está em quem falou, está em você, que não sabe quem você é. Próximo. Esse cenário revela que estamos vivendo com uma carência de poder e não com o entendimento da vontade. Próximo. Então vamos lá. Quando a gente começa a idealizar, qual que é o grande problema? As nossas maiores frustrações vêm porque a gente fez um serviço bom, porque a gente desejou um benefício e não aconteceu, a gente queria uma proteção e não veio, a gente queria pertencer e de repente fomos excluídos. As nossas maiores frustrações sempre estão onde? Sempre está ali, está onde? Está aqui, ó, no corpo, nunca na mente, nunca na semente, nunca na consciência. Só que a gente começa a idealizar, a gente começa a pensar. Mas olha que interessante esse texto. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrer com ele. Esse contexto é o seguinte, Jesus, ele acabaram de fugir de uma cidade que estava lá, e aí ele recebe a notícia, ó, seu camarada morreu. E ele fala, não, vamos lá então. Aí os discípulos ficam com ele e falam assim, aí mano, você está louco? Você vai lá, os caras vão te matar, os caras estão querendo te matar até agora, você vai voltar lá e vai deixar os caras te matar? E aí ele fala assim, olha só, todo mundo falava que Tomé é incrédulo, né? Sinônimo de incredulidade. Eu sou igual ao Santo Tomé. Só acredito vendo. Não é isso? Vamos lá. Vem comigo. É o seguinte. Os discípulos todos, os malandrão, Pedro que saiu sobre as águas, João que queria mandar fogo do céu, os pistolas da galáxia, olha lá. Não, não vai não.
Não vai não, porque vão te matar. Tomé levanta e fala, mano, é o seguinte, você vai morrer, vamos lá morrer com ele. Você acha que um cara incrédulo vai morrer por alguém que ele não acredita? Você acreditando, dizendo que acredita, não tem coragem de morrer. Imagine o que a gente chama de incrédulo. Está falando assim, vamos lá morrer com ele. Mas olha que interessante o que aconteceu. Tomé e todos os judeus daquela época aguardavam uma solução para a vida deles. Roma oprimia o povo de Deus. E aí chega Jesus como libertador, como salvador. Jesus começa a trabalhar, fazer serviço para quê? Mas a ideia de Jesus era trabalhar a consciência deles. E Tomé começa a ver milagre acontecer, começa a ver as coisas acontecer. E Tomé está falando, mano, esse é o cara, velho. Eu acredito nisso aí, mano. Eu vou seguir ele, cara. E Tomé larga tudo, cara. Tomé é um sem vergonha, desgraçado, pá, muda de vida, velho. Falou, não, eu vou atrás desse maluco. Eu vou com ele, onde ele for eu vou junto. E começa a andar com Jesus, e pai, vê os milagres, come do pouco e multiplicou. E pô, mano, o cara é fera. Sai falando para todo mundo. De repente, Jesus é preso. E ele fala, não, mano, é o seguinte, o cara vai dar logo um rabo de arraia aqui, ó. E já era, mano. Tá pensando o quê? O cara é Deus, mano. Só que não, ele vai preso. E fala, não é possível, cara. Não é possível, não. O cara vai preso, que negócio é esse? Não, mas vai acontecer. Vai vir agora os anjos do céu, mano. Aqueles marombadão com as metrancas. E mete o cara no tal e dá-lhe um cacete, mano. E ele começa a ver Jesus apanhar. Fala, mano, não é possível, velho. Esse cara veio para salvar. Esse cara veio para resolver, mano. Eu vi as coisas que ele fez. Serviço. Eu vi as coisas que ele fez. Não é possível. Não, mas vai ser o Highlander, cara. Ele vai levantar. É Fênix, levantou da cinza. E não vai. Vai preso, cara. Tomou uma surra. A gente assistia aquele filme Paixão de Cristo. Fala, meu Deus, como sofreu. Não chega nem aos pés. Ele apanhou com um chicote de couro, chamado Zorhag, em algumas versões Varum. São 12 tiras de couro com pequenos pedaços de ossos e chumbo na ponta. As primeiras 10 chicotadas, segundo alguns estudiosos, eles já tinham 120 cortes nas costas. Cortes de 8 centímetros que dava para ver o pulmão. Você já colou? Já teve um machucado e colou a roupa ali, quando você tira... Ai! Ele tomou 120 chicotadas, 190, sei lá quantas chicotadas ele tomou agora. Mas a ideia não é chicotada, é que colocaram um manto nele, cheio de ferida. E aí depois arrancaram aquele manto, quando secou as feridas. E ele vendo aquilo e falou, não é possível, mano, esse cara tem que sair daí, velho. Eu larguei minha vida para seguir esse negócio aí, mano. Eu abri mão de tudo para seguir essa coisa aí, agora tá dando tudo errado. Não, esse cara não vai morrer. Não vai, ele foi para uma cruz, mas ele vai levantar. Ele vai pegar aquela cruz lá, mano, vai fazer dar uma bazuca, ó, vai matar todo mundo. Não é possível. E sabe o que acontece? Morre, mano. Aí fala, aí não, mano, aí tá me tirando, velho. Não, tá me tirando, mano, eu abri mão de tudo, cara. Eu larguei tudo que eu fazia de errado. Eu larguei tudo que eu fazia na minha vida. Eu acreditei em Jesus. Eu acreditei nesse negócio que ele tava falando aí. Ele vai me salvar, ele vai me ajudar, ele vai mudar a minha vida. E agora deu tudo errado, velho. Agora ele morreu. Esse evangelho não existe. Esse evangelho, eu vi o que ele fez. Esse evangelho do serviço não funciona. Não funciona. E aí a Bíblia conta que depois, do terceiro dia, foi umas mulheres lá. E quando aquelas mulheres chegaram lá, ela falou assim, ixi, roubaram o corpo do Jesus. E aí, ela olha um cara assim, com um macacão, e falou assim, meu Deus, tem um jardineiro ali, vamos perguntar para ele. Ô jardineiro. E quando vira, Jesus. Por quê? Quando o homem foi criado, ele colocou no jardim para arar a terra. Ou seja, para ser um jardineiro. E nessa sua relação com Deus, apareceu um serviço, que era arar a terra, era virar um jardineiro. Mas o homem foi criado para se relacionar com Deus. E agora Jesus volta e fala assim, escute, você viu que no serviço eu me dei mal. Perdi. Mas eu queria ensinar para vocês a relação. Porque ainda que eu esteja morto, eu vou voltar para falar aqui. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que você morreu no serviço, escute, você vai viver no relacionamento. E aí chega a notícia lá para Tomé. E aí sabe o que acontece? O Tomé, ele ressuscitou. O Tomé falou, não quero mais saber de nada. Agora não acredito não, você está louco? Falou que ia mudar minha vida, falou que ia fazer os negócios. Agora só se eu meter a mão na ferida, eu vou acreditar. Não vem com esse papo para mim não. Eu abri mão da minha vida, eu acreditei em tudo, veio um monte de promessa. Não, agora vai dar certo. Não, é o mês que vem. Não, é a semana que vem. Não, daqui 2 meses. Não, daqui 3 meses. E aí, mano? Nada mudou. Nada se resolveu. Não acredito mais nesse evangelho. Fui para grupo familiar, fiz culto, fui para pequenas células, evangelizei, eu dei só para os pobres, eu fiz de tudo. E nada mudou. Continua a mesma traia de antes. Agora não acredito mais não. Só se eu tocar na ferida. E aí Jesus veio e fala assim, Tomé, eu não me relaciono com você por causa de serviço. Eu não me relaciono com você. Não.
Eu vim aqui, toca, Tomé. Toca. Eu quero que você entenda que eu me relaciono porque eu gosto, porque eu te amo. Eu te amei primeiro. A Bíblia diz que foi Ele que nos amou primeiro, ainda quando éramos pecadores. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nada do que eu faça dá direito de receber o que o cabeça fez. Nada. E para a gente finalizar, eu quero ler uma outra história. E ela está lá no livro de Lucas, no capítulo 24. Lucas 24 conta a história dos discípulos do caminho de Emaús, versículo 18. E aí é o seguinte, ela diz que os discípulos estavam decepcionados. Por quê? Porque tinham idealizado, tinham pensado, tinham imaginado. Eles tinham imaginado que ia ser diferente. Porque quando a gente gera aqui, ó, a gente começa a criar expectativa no que a gente está fazendo. Ó, eu fiz tal coisa, ó, eu dei 100 reais, eu vou receber 100 vezes mais, eu vou receber então, meu Deus, né? E a gente começa, não, porque eu estou indo para a igreja, não é possível que eu estou fazendo isso aqui, o Carl não vai me ajudar, cara. Pô, eu estou aqui todo domingo lá e o Carl não está nem aí, cara. Porque quando a gente é gerado no nosso esforço, a gente começa a idealizar a família real. Então eu vou para a igreja e nada vai acontecer com a minha família, nada vai acontecer com a minha casa, nunca, nada vai acontecer. A gente começa a idealizar. Não, meu casamento sempre vai ser blindado. Não, no meu emprego eu nunca vou ser mandado embora. A gente começa a ter ideais. Por quê? Porque a gente está fazendo serviço. A gente está tendo... Não, a gente está ali, cara. Estou servindo a Deus. Eu e minha casa estamos servindo. E aí então esses discípulos estavam nesse pensamento. E aí eles estavam indo embora. E Jesus cola do lado deles. E aí, mano, o que está acontecendo? Ele falou, meu, você não sabe de nada? Você é o único que estava onde, cara? Eu estava morrendo e ressuscitei. Não falou isso, mas ele pensou, acho. É o seguinte... O que aconteceu? Não, aconteceu que veio um cara aí falando que quer libertar a gente, quer resolver nosso problema, quer resolver nossa vida e pá. E aí, morreu, mano. E começou a contar toda a história. E Jesus, quando chegou perto da casa dos caras, falou, não, eu vou sair fora. Não, entra aí, vem conversar com a gente. E olha que texto interessante. Olha lá, Lucas 24, 18, por gentileza. Diz assim, ó. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Fala comigo assim, ó, Cleopas. Beleza. Agora vamos colocar para encerrar o 31, 24, 31. Lucas 24, 31. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Olha que interessante, queridos. Aqueles discípulos decepcionados, desmotivado, triste, porque criaram expectativa, criaram ideais, idealizaram coisas tremendas pelo serviço que acontecia, pelo serviço que Cristo fazia. E aí Cristo veio conversando com ele, e na decepção eles não reconheceram Jesus. E é assim, queridos, algumas vezes a gente está tão frustrado, tão decepcionado, que Jesus está do nosso lado, fazendo um monte de coisa, a gente não reconhece. E aí é o seguinte, a Bíblia diz que chega lá e eles sentaram, e quando Jesus parte o pão, eles reconhecem que era Jesus. E a Bíblia fala que ele sumiu diante dos olhos dele. Para onde que Jesus foi? Sabe para onde Jesus foi? Para dentro daqueles discípulos. Porque a única maneira de a gente ver Cristo é através das pessoas. A frase mais egoísta, endemoniada que existe é: irmão, não olhe para o homem, olhe para Jesus. Eu vou olhar Jesus aonde? Numa cruz pendurado no madeiro? Aonde eu vou ver Cristo? Se não for no homem. Eu estou aqui hoje porque um homem revelou a Cristo a mim. E garanto que você está aqui hoje porque alguém revelou a Cristo para você. Cristo não vai aparecer, Ele pode, mas Ele não vai vir aqui todo, olha, toca na ferida, eu sou Cristo. Ei. Cristo é revelado através de mim e de você. Então pare com esse papo furado. Não olhe para o homem não, porque o homem é falho, o homem erra. Não olhe para Jesus. Aonde eu vou ver Jesus? Me diz. No meu sonho? Num conto de fada? Num crucifixo? Eu só posso ver Cristo na vida do meu irmão. Ah, Alessandro, mas é difícil porque ninguém faz nada. Então é o seguinte, mostre você. Mostre você a Cristo. Estamos nas eleições, todo mundo fica, não, que vai ser A, vai ser B, vai mudar, vai mudar. Eu falei, cara, não estou nem aí, pode mudar, pode não mudar. Eu não estou nem aí, pode ter jeito, pode não ter jeito. Eu acredito que não vai ter jeito, vai ficar do mesmo jeito. Mas o segredo não é dar jeito num país. O segredo é viver com jeito num país onde não tem jeito. O segredo é você ser honesto num bando de corrupto. O segredo é você ser verdadeiro com um bando de mentiroso.
Não interessa se vão ser corruptos, interessa que eu sou honesto. Não interessa se eles mentem, se eles usam o evangelho para ganhar dinheiro, se eles usam o evangelho para oprimir pessoas, se eles usam o evangelho para enganar, para roubar. Não interessa, porque eu uso o evangelho para pregar a palavra de vida e vida em abundância. Então o negócio não é dar jeito, o negócio é viver com jeito, num país onde não tem jeito. Então entenda uma coisa, a Bíblia diz que Jesus era a palavra, o verbo. Que palavra, Alessandro? Essa que eu falei agora. E agora, como daqueles discípulos decepcionados, tristes, lá no caminho de Emaús, os olhos foram abertos, e quando eles entenderam o que aconteceu, Cristo entrou dentro deles. Essa manhã, os seus olhos foram abertos e Cristo sumiu agora. E Ele está onde? Ele está aí, ó. Ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Porque é você que vai mostrar, já que ninguém te mostrou ainda. Já que ninguém te mostrou ainda, é você que vai mostrar Ele. Escute, você não precisa ser amado, porque todo amor você já recebeu na cruz. Então agora mostre esse amor que você recebeu. Só que é amor que não é amado. Só quer ser cuidado quem nunca foi cuidado. Você já foi cuidado. Pare de olhar para resultados. Foque no relacionamento. Foque no relacionamento. O resultado é consequência. Porque vale mais uma relação do que um bom resultado. O que é uma pessoa de sucesso? É uma pessoa que tem um sucessor. A gente confunde sucesso com êxito. Êxito é uma pessoa que fez algo e foi bem, teve muito êxito. Porém, se ela não desenvolveu nenhum sucessor, alguém que pudesse continuar o que ela fez, ela não teve sucesso. Cristo é um homem de sucesso, porque Ele pegou pessoas comuns, igual a nós, e Ele influenciou ao ponto de virar eterno. Por quê? Porque Ele foi importante para muita gente. E o que é ser importante? É quando alguém fala algo e eu trago para dentro de mim. Eu já falei várias vezes isso, mas eu falo que é para a gente entender. E aí quando alguém é importado para dentro de nós, por mais que ele morra há mais de 2018 anos, ele sempre será eterno. Então pare de querer vir receber benefício e comece a se tornar eterno para várias pessoas. Comece a mostrar Cristo para aquele seu vizinho, para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho. Comece a revelá-lo. Comece a gerar pessoas no relacionamento. O serviço é consequência.